O novo pacote de corte de gastos virou um pacote fiscal, dólar a 6. Nem esquerda, nem direita. Aqui estamos falando do seu bolso. Será que o Brasil vai quebrar? Fala aí, Lucão. Como é que vai? Tranquilo? Poderia estar melhor se o dólar não batesse R$ 6, né? Mas acho que aqueles investidores que têm dólar na carteira talvez não estejam tão preocupados Já assim. falando de investimentos, que é a nossa pauta aqui, como eu disse, nem direita nem esquerda. Esse aqui é um vídeo sobre o seu bolso. Nossos investidores, graças a Deus, que possuem bolsa na carteira ou outros investimentos, também têm investimentos em dólar, então a gente está sendo beneficiado desse dólar a 6 aí. Exato. Mas bora lá, Lucão. O que você achou, cara? Vamos bater um papo. Hoje não tem especialista aqui, né? Ninguém vai perguntar para ninguém, mas... Bate-papo livre, sem pauta, sem anotações. Vamos realmente falar um pouco do que a gente tem visto ao longo do dia, né? A digestão do mercado com relação a esse anúncio do governo. E o que o nosso telespectador aí pode esperar do vídeo? Bom, aqui do meu lado, espero falar, né? Como que a gente investe nesse cenário? Como que a gente investe com um governo querendo fazer taxações, com um governo querendo diminuir a taxa de juros na marra, ou com taxa de juros alta, com inflação alta. Como que a gente monta uma carteira de investimentos eficiente para navegar em todos os cenários? Outra coisa, vamos falar aqui também sobre como que a gente acha que impacta o seu bolso, né? Será que vai ser bom? Acho que muita gente já tem essa noção de que o dólar alto não é tão bom, né, Lucas, para a nossa economia. Mas, bom, é pouco disso que a gente vai falar aqui no nosso vídeo. Lucão, o que você acha que adicionar aí para o pessoal esperar aqui do nosso conteúdo? Primeiro assim, né, a gente precisa entender que algumas dessas questões que foram trazidas ali pelo Ministério da Economia, né, Ministério da Fazenda, elas envolvem o bolso direto ali do brasileiro, né? Então a gente, claro, olha para os investimentos aqui, mas uma das pautas mais polêmicas ali é essa questão do aumento da faixa de isenção da renda. Então agora o trabalhador que recebe ali, a gente diz agora, mas na verdade vai entrar em vigor essa lei só em 2026, né? Ou seja, vai tramitar no Congresso agora para em 2026 entrar em pauta. Ou seja, você vai ter uma faixa de pessoas que não pagam imposto de renda muito alta. O que isso significa? O governo vai abrir mão de receitas. O que a gente vai precisar ver então? De onde vai vir receitas para compensar isso? E o governo trouxe uma sugestão também. Então, assim, a gente está falando aqui, o Lucas acho que está falando do aumento, né? Aliás, da isenção de imposto de renda para essa faixa de até R$5.000. Para quem ganha até R$5.000 deve estar muito feliz, né, Lucas? Sim. Mas tem... Mesmo quem ganha um pouquinho mais, porque você vai acabar tendo aquelas aumentar as faixas iniciais, né? Que vão começar a partir de 5 mil. Exatamente. Mas assim, nem só de doces é feito um banquete, né, Lucas? Então tem algo salgadinho aí no meio, que é o que a gente vai falar. Talvez a taxação desses dividendos, não ficou muito claro ali no texto, mas... Sim. Pelo que entende na tecnicidade da parada aí, rendimentos que não foram tributados, ou seja, dividendos superiores a 50 mil por mês, começando a ser tributados. Você falou de doces e salgadinhos aí, já me lembrou a frase clássica do Milton Friedman, né? Não tem almoço grátis. Então a gente precisa entender que se vai ter uma faixa de isenção e uma parte da população vai ser beneficiada, alguém vai ter que pagar isso, né? E ver se a conta vai fechar. Esse é o mais importante. Isso que você está mencionando, né? O governo propõe colocar todas as receitas juntos. Então vamos dizer ali alguém que tem vamos falar números aqui. Vou jogar alguns números, tá, pessoal? Alguém tem uma receita ali, uma retirada de R$30 mil que é tributada, por exemplo, recebe mais 15 mil de aluguéis e mais um valor de dividendos que passa dos 50 mil, a soma de tudo isso, por mês. A proposta... Investidores de alta renda, né, Lucas? Sim. Pessoas que têm uma renda mensal alta, incluindo os dividendos dos investimentos. Ou talvez até... Não ficou claro, né? Mas títulos de renda fixa que são isentos, tipo uma LCI. Será que se a pessoa ganhou mais do que 50 mil por mês, via um investimento numa LCI, será que isso aí vai ser tributado ou não? Enfim, isso realmente não ficou claro. Não ficamos... a gente não tinha nem conversado. A gente não tem pauta também. A gente não tem pauta aqui, né? Então, eu fiquei com essa dúvida estudando hoje também. O que a gente vai falar aqui de novo, né? A nossa opinião sobre como que isso impacta seu bolso e o que a gente acha que você deve fazer com seus investimentos. Então, a grande questão é isso, né? Quem vai ter acima de 50 mil que recebe através de instrumentos que hoje não são tributados, vai precisar pagar um mínimo de imposto de renda, que seria o equivalente a esses 10%. Será que os fundos imobiliários vão entrar na jogada? Eu acredito que sim.
Tá, vamos lá, Pela Lucas. proposta, eu acredito que sim. Mas não direto na fonte, né? Então as pessoas pensam assim, pô, mas então aquele dividendo que cai na conta, ele vai cair tributado? Pelo que eu estou entendendo, não. Ao final do ano, né, o investidor vai ter que juntar todas as receitas, falar, ok, nisso aqui eu paguei imposto, nisso aqui eu não paguei, a soma dos impostos deu XY. Esse XY é mais ou menos do que aquele mínimo. E aí sim. E aí a gente já tem um gatilho, né, Lucas? Porque se não vai ser tributado na fonte, você que estava comentando, como é que chama aquele estudo que fala que quanto mais imposto a gente tem, menor a arrecadação? Curva de Laffer, né? Curva de Laffer. Então, será que essas pessoas vão, de fato, contabilizar isso e pagar esse imposto? Será que de fato vai aumentar a arrecadação? Porque lá será que não vão ser criados instrumentos até para driblar isso? É o que às vezes a gente tem que lembrar, né? Nós queremos benefícios sociais, né? Lógico, o Brasil é um país que precisa. A gente é ser humano e cidadão, a gente quer benefício social, né? Mas a gente quer um Estado magrinho. Estado gordo não é bom para o seu bolso. Exato, mas ele precisa ser feito esse planejamento de forma adequada para você não dar numa ponta, né? E não conseguir tirar, vamos dizer, do outro lado para pagar isso. Qual que é o problema, né, Marcelo? A gente tá vendo as estimativas, eu até tava vendo um economista famoso aí falando, Samuel Pessoa, que a estimativa é que esse governo atual, ele entregue um crescimento da relação dívida-PIB de 14% nesses 4 anos. É muita coisa, ou seja, a gente tem visto um crescimento da dívida pública muito grande. Então... Por isso que estava sendo anunciado, precisava ser anunciado um corte de gastos. Só que daí eles fizeram muito mais um programa de campanha política para anunciar benefícios do que cortes. E não que os benefícios não deveriam ser anunciados, mas, pô, será que não valeria a pena eles terem feito isso de maneira separada? Anuncia um pacote de corte e depois anuncia os benefícios, até porque era promessa de campanha, né? Então, assim, e não é só promessa de campanha do Lula, mas isso estava em outros projetos também, não era nem só do Lula. Ou seja, é uma pauta da sociedade brasileira, né? O brasileiro paga muito imposto. Demais. E esse limite da isenção de imposto de renda, ele não é ajustado há mais de 10 anos. Se você for ver desde a década de 90, quando você teve lá a primeira faixa de isenção, e for corrigir pela inflação, daria algo na casa dos 5 mil. Então, pô, para você manter a ideia inicial lá da década de 90, de você ter uma faixa de isenção pelo poder de compra, precisaria mesmo ser ajustado pelos 5 mil. Então, eu acho que a pauta em si, ela é válida. Agora, é igual na sua casa, né? Pô, você quer fazer alguma coisa ali no seu mês, com a sua família, que seja super válido, um investimento, uma educação, uma viagem, legal. Mas da onde vai sair isso? Eu acho que essa é a questão principal. Não é se a isenção, a faixa de isenção é importante ou não. Isso todo mundo concorda que é. Fundamental, na verdade. Mas você precisa ter essa gestão e tem um de problema. maneira mais clara. Porque, pô, a gente tá há quase 24 horas do anúncio, né, em rede nacional. E o dólar já foi para 6. O dólar foi para 6, por quê? A gente acabou de levantar um ponto aqui que nós não temos certeza como que vai ser. Pô, eu acho que esse é o problema, na verdade, né? Essa comunicação, ela precisa ser mais técnica, mais clara, menos no sentido de populismo e de campanha política antecipada, que é o que parece ao meu ver. Sim, vamos lá. Então, assim, na nossa visão, que a gente estava até conversando, o governo precisava, como o Lucas já disse, diminuir esse aumento da dívida, da dívida pública, né? Dessa relação dívida-PIB, e ficou adiando lá esse anúncio de corte de gastos semana a semana, que era melhor talvez não ter chego nessa semana, que era semana que vem. A gente louco para achar um gatilho positivo, né? Pô, agora vai. Em outros termos mais lúdicos, né? A gente tinha um furo no nosso barco, tá? E o governo falou assim, eu vou anunciar como que eu vou tapar esse furo do barco, né? Daí ele vai lá e tapa um furo e faz mais 2. Então, mas é 2 pequenininhos, mas eu já tapei um também com esse outro. Então, resumo da ópera, né? A gente precisa de corte de gastos e o Brasil não precisa de uma maior alíquota tributária para ninguém, tá? Curva de Laffer. As pessoas vão dar um jeito de pagar menos impostos. Receber dividendos, vai receber de outro jeito, vai fazer caixa 2 na empresa. Isso é normal, tá? Não é que é normal, né? Não é ético. Né? Não é ético. Mas acontece. Mas acontece. Isso, exatamente. Então não é porque não é ético e vai acontecer que eu tenho que apostar nisso. Então vamos lá. Lucas, países que têm... mas o Haddad falou que países de primeiro mundo fazem esse tipo de tributação em dividendos, né, em rendas isentas. Países que taxam dividendos, pessoal,
a alíquota de imposto de renda pago pela empresa, já que está distribuindo esse imposto de renda, e daí já vou passar a bola para o Lucas, são alíquotas menores. Então, quando eles fizeram esse movimento, eles diminuíram o imposto pago pelas empresas e aumentaram o imposto, porque a empresa ela paga imposto hoje, sei lá, 30% e divide de graça, né, na última linha. Esses países diminuíram isso para 20% e botaram, se você quiser distribuir, 10% na distribuição. Sim. Então, no final das contas, o que cai na mão do empresário, se a gente for fazer uma conta ali, é o mesmo montante. Sim. No nosso país aqui, não. No país das maravilhas, né? O imposto vai continuar sendo 30% e você vai ter um extra de 10%. Por que o 30%? Por que reduzir o imposto pago pela empresa e aumentar o imposto de dividendo é bom para a população, e por que manter o imposto pago pelas empresas e criar um novo imposto nos dividendos é ruim para a população, Lucas? Porque o melhor programa social que existe é o trabalho, Marcelo. E se a gente tem... Aqui é a frase para corte de... Pega. E se a gente tem... Falando sério, né? Se nós temos um incentivo ao ambiente de negócio, o trabalho e a renda ele vai ser incentivado também. Consequentemente, você vai ter até uma maior arrecadação de imposto, porque a gente tem uma arrecadação em produtos muito forte. Tá, beleza. Você vai ter ali uma massa... O que a pessoa pode pensar? Mas você vai incentivar a empresa, vai contratar mais, só que agora o trabalhador não vai pagar imposto até 5 mil. Pô, peraí, gente. A gente sabe o tanto de imposto que tem nos produtos que nós compramos, nos mercados, em importação, etc, né? Então eu acho que por isso que é muito importante você manter o dinheiro nas empresas, não pelo dono da empresa, né? Pelos trabalhadores que estão ali, pela economia que você está girando. Um ponto importante, só complementando esses dados que você comentou, né? Anteriormente, havia já essa proposta, que também não é um tema novo no Brasil, de você tributar quem tem uma renda isenta via-se dividendo. Tá? Uhum. Mas a proposta anterior, ela vinha no sentido de reduzir o IRPJ, igual você está falando. Porque que é bom para a população. E mesmo que você colocasse 15%, que era a proposta de alguns anos atrás, do governo anterior, você colocasse 15% nos dividendos, o empresário, né, que retira ali através de dividendos o seu lucro, ele acabaria tendo uma soma até maior do que ele pagaria, daria 39%. Uhum. A soma do redução do IRPJ com o imposto de dividendo. Então ia ter um aumento. Ia ter um aumento. Mas né? não tão relevante. Não tão relevante. Então, pô, eu acho que, enfim. Posso dar minha visão aqui de financista corporativo? Desculpa te cortar. Não, eu ia até, na verdade, dar aquela passada de bola para mim. Vamos lá. Porque é o seguinte, pensa assim, se a empresa ela paga menos impostos, né? Então, se a empresa reinveste no negócio dela, ela tem um lucro menor, correto? Sim. E com esse lucro menor, ela paga menos imposto. Então, quando você tributa a empresa, né, e tributa o empresário, a empresa não tem benefício nenhum em reinvestir os fluxos de caixa dela, porque a tributação não tem uma contrapartida. Acho que eu fiquei meio confuso aqui. Eu fui meio confuso, mas eu vou arrumar, tá? É o seguinte. Pensa assim. Se você vai tributar dividendos, né? Às vezes para a empresa e para o empresário é mais interessante ele reinvestir na operação dele, tá? Gerar mais fluxo de caixa com esse reinvestimento e depois distribuir o dividendo. Uhum. Então, ou seja, quem que ganha? O trabalhador, a economia, gira mais a economia, fornecedores e por aí vai. Então, de novo, esse aumento de imposto sem uma contrapartida para a empresa é totalmente assim, broxante para os empresários e se a gente está penalizando os empresários de alguma maneira, a gente está penalizando os empregados também, né? Então tem que lembrar que no Brasil temos 220 milhões de pessoas, né? E só 20 milhões contribuem com a máquina do Estado, com os impostos. Os outros são aposentados, menores de idade, funcionários públicos e pessoas que recebem assistência social, como o Bolsa Família, Auxílio Brasil, etc. Né? Então, de novo, né, você está penalizando essa classe que já carrega um peso enorme nas costas, ao invés de
proporcionar, né, uma maior vontade dessas empresas reinvestirem no negócio. Então, eu sou totalmente a favor de tributar dividendo se você diminui o imposto das empresas, porque assim as empresas elas podem pensar, ao invés de distribuir o dividendo, reinvestir no seu negócio, tá? E gerar mais emprego. Então. Perfeito. Bom, para isso tudo acontecer, né, no final das contas, a gente acaba resumindo a história em a máquina precisa ser menos inchada para a gente poder ter todos esses cortes e coisas que a gente está falando. Agora, Marcelo, para nós caminharmos para o final aqui, eu acho que é muito importante a gente passar um pouco para o investidor. Será que a gente consegue em 2 minutos? 1 minuto cada um? Vamos. A Usa visão o poder de síntese. sobre... Legal, ok. A gente tá vendo todo esse movimento no dia de hoje, toda a expectativa nas últimas semanas, né? No mínimo 1 mês, 2 meses aí. O Brasil só fala em pacote fiscal, em revisão dos gastos, etc. Mas como que isso tem impactado o bolso do nosso investidor? Vamos falar um pouco, para quem está nos assistindo, né? Qual que é a visão que a gente tem, o que a gente tem feito com os nossos clientes e como proteger, né, desse monte de incerteza que a gente tem. Porque a gente está falando só do Brasil, né, de uma pauta, mas fora isso a gente tem o novo presidente dos Estados Unidos, tem um cenário geopolítico totalmente adverso. Como guerra que a gente tributária, lida com... né, entre os países. Guerra comercial tá de volta. Como que a gente lida com o nosso investidor, né, com as alocações? Lucas, parece que até meio que chato, né, que a gente fica sempre repetindo a mesma coisa, mas a única refeição grátis que a gente tem no mercado, você falou que o Milton Friedman falou que a gente não tinha uma refeição grátis, né? Mas a gente tem uma, tá? A única refeição grátis do mercado é a diversificação, tá? Então, todo mundo pode diversificar e você não tem nenhum custo diversificando. Então, se você tem esse monte de incerteza, será que o dólar vai disparar ou vai cair? Será que... Porque se um monte de coisa, né? O dólar dispara, daí a gente tem um ciclo, às vezes, de alta de commodities, o nosso país exporta muito, daí o dólar cai de novo, daí nossa taxa de juros sobe, entra os carry trades, ou seja, pessoas começam a investir no Brasil por causa da nossa taxa de juros alta, e o dólar cai de novo. Então, um monte de incerteza, às vezes um pacote de corte de gastos vira um pacote fiscal e vem mais tributação, isso aumenta ali a nossa expectativa de inflação, pode aumentar a expectativa de inflação, aumenta a taxa de juros futura, taxa de juros futura aumenta o custo financeiro, né, as despesas financeiras das empresas, faz as empresas investir menos, gera menos emprego, às vezes gera demissão. Então, Lucas, é uma bola de neve, né? É uma bola de neve, é uma máquina que a gente então precisa da diversificação. Eu preciso ter ativos pré-fixados na minha carteira, eu preciso ter bolsa aqui, bolsa lá fora em dólar, preciso ter dólar, preciso ter pós-fixado, né? Porque será que o governo vai descer a taxa de juros na porrada? Se sim, eu preciso ter dólar na carteira, porque o dólar, né, é uma proteção. IPCA a mais, né, para garantir que eu vou ganhar com a inflação se ela vier. Travar meu retorno real. Será que essa taxa de juros, que não, Banco Central independente, será que essa taxa de juros com essas medidas, já passei de 1 minuto, desculpa, mas com essas medidas que geram inflação, será que essa taxa de juros ela vai explodir? Preciso de investimentos pós-fixados. Enfim, será que vai tributar dividendos da minha carteira? Pô, Marcelo, eu sou um investidor ultra high, né, que a gente fala, que são investidores que têm mais de 10, 50 milhões na carteira. Esse pessoal que tem ações, né, em grande nível, com certeza recebe... a própria empresa, né? Uma própria empresa, né, empresários. Essas pessoas recebem com certeza mais do que 50 mil de dividendos por mês. E como que será que isso vai acontecer? Então, a gente precisa da diversificação para driblar as incertezas, tá? A diversificação, de novo, é o único prato grátis que a gente tem no mercado. Já falei bastante. Passa pro Lucão. Já que você passou de 1 minuto, eu vou ser mais breve, tá? Pra gente só complemento, então, porque eu acho que eu falei de tudo um pouco, né, Lucas? Sim. O que eu diria? Esses momentos de incerteza, eles trazem oportunidades. Então, é você estar atento ao mercado, falar com um profissional, e aqui, modéstia à parte, temos 2 que pode te ajudar nesse processo, de enxergar quais são essas oportunidades. Pô, é uma taxa de juros melhor para alocação? É um momento de entrada no dólar? É um momento de entrada no fundo imobiliário? Enfim, analisar o seu perfil, seus objetivos e aproveitar as oportunidades que um cenário mais tenso traz para você. Pô, pois é. Bom, então, de novo, dólar a 6 é
a gente sempre precisa ter dólar, né? Eu acho que eu vi um meme hoje que fala: nossa, mas o dólar tá no patamar mais alto de todos os tempos, tá bom? Quando ele bateu 4, ele também tá. Mas relaxa que ele vai continuar subindo, né? Mas isso não significa que ele vai subir amanhã, que você tem que comprar dólar hoje, correndo loucamente. Calma, pessoal. Vamos fazer as coisas com calma. Nem passou, né? Esse pacote nem passou ainda. A gente não sabe na verdade, assim, com o dólar a 6 nesse momento, eu não tô falando para ninguém aumentar a posição em dólar nesse momento. Tá? Até porque a renda fixa nossa porque aqui nosso cliente já tem dólar há um bom tempo. Já tem dólar há um bom tempo e a renda fixa aqui tá gorda, vamos né? com calma também, né? Vamos criar alarde desnecessário. É sim um momento delicado, mas vamos ter a bola no chão e olhar o mercado e as oportunidades com calma. De novo, nem esquerda nem direita, esse vídeo aqui é sobre o seu bolso, tá? Como o governo em países emergentes só faz cagada, a gente vai acabar falando das cagadas do governo. Impossível, tá? Não falar. O nosso querido ministro da Fazenda aí, ele já é conhecido como Taxade, né? Não é à toa, mas... Cuidado de você fazer brincadeira assim que ele vai taxar o nosso vídeo. Pode ser também. Já taxou, né? Já taxou. Bom, pessoal, para quem chegou até aqui, a gente agradece vocês terem assistido o nosso vídeo até aqui. Não esquece de deixar a tua inscrição no nosso canal, ter o like, vou até passar aqui a vinhetinha. Desculpa que faz alguns dias que eu não estou dormindo muito bem, se eu travei na hora de falar ali dos impostos das empresas, mas eu acho que a nossa visão aqui, né, Lucas, a gente conseguiu passar, que é o quê? O governo precisa ser magrinho, empresários precisam ter um ambiente onde eles possam fazer novos investimentos, criar novos empregos, né? A gente precisa segurar essa relação dívida-PIB do governo, tá? Não via novas tributações. O Brasil já é o país que mais tributa no mundo, um dos países que mais tributa no mundo. Então a gente precisa de um ambiente que é pró-negócios, que vai gerar mais empregos, gerando mais empregos, a qualidade de vida da população como um todo acaba aumentando. Para finalizar, olhar a diversificação dos seus investimentos de maneira otimizada ao seu perfil, aos seus objetivos. Isso é fundamental. É isso aí. Beleza? Quem chegou até aqui, um abraço, pessoal. Otimize seus investimentos e segue aqui o nosso canal e as nossas redes sociais da Traxin Investimentos. Otimize seus investimentos com diversificação. É isso aí. Um abraço.